Bem-vindo a mais uma história bruxa. Minha noiva cometeu um erro com o ex dela, então eu cometi o mesmo erro com todo mundo que ela odeia. Quero avisar que não vai ser uma daquelas histórias onde eu preciso de conselhos, porque já tá acabado, mas acho que há muito a ser aprendido com a bobagem que acabei de ter que experimentar, e como aprendi muito com histórias que os outros contaram aqui, acho que é justo que eu traga minha própria história para a mesa. Estou definitivamente no clima para brincar com a situação porque me vinguei e me vinguei bem. Trabalho em uma grande instituição financeira nos Estados Unidos e não estou me gabando, mas estou me saindo muito bem, com muito potencial para crescimento e tudo isso enquanto ainda tenho apenas 32 anos. Durante uma conferência que fui há cerca de 6 anos, conversei com a mulher que estava sentada ao meu lado e nos demos muito bem. Alguns meses depois, começamos a namorar e estamos namorando desde então. Ela acabou de fazer 30 anos alguns dias atrás, mas, naturalmente, com a forma como as coisas terminaram, não havia necessidade de ligar para ela para dar parabéns. Na verdade, foi no aniversário dela de 29 anos que a pedi em casamento e ela disse sim imediatamente. Há um sorriso no meu rosto olhando para trás, porque foi um dos dias mais felizes da minha vida e tenho certeza de que foi o dela também, mas isso azedou muito agora, como leite no sol. Agora, não tenho certeza se sou o único que já experimentou isso antes. Mas acho que quando lidamos com mulheres que têm medo demais de falar sobre suas aventuras com suas amigas, você como parceiro, pode acabar sendo a pessoa que elas escolhem para começar a tagarelar. Isso aconteceu em 2 relacionamentos separados, dos quais este foi um deles. Acho que a maioria dos homens não quer ouvir continuamente histórias de todos os homens com quem sua namorada, noiva ou esposa já dormiu. De qualquer forma, aconteceu algumas vezes antes de finalmente dizer a ela que realmente não me importo de ouvir todas as suas histórias. Mas antes desse ponto, eu tinha ouvido muito sobre seu ex-namorado mais recente. Acho justo ouvir sobre ex-namorados em qualquer novo relacionamento, mas não preciso dos detalhes íntimos. O cara se chamava Chris e eles tinham um relacionamento bastante tóxico, mas ele era muito bom na cama e muito ruim no amor. Claro, tínhamos dormido juntos até esse ponto e eu tinha que me perguntar se eu também era bom na cama. Supostamente, a situação no quarto era o que a mantinha em uma coisa tão tóxica, o que, admito, era um sinal vermelho para mim, mas ela era muito mais jovem, então eu deixei passar. De qualquer forma, esse é um pano de fundo necessário para o que tenho a dizer a seguir. Ouvi muito sobre Chris nas fases iniciais do relacionamento, mas depois de um ponto, nada mais. Presumi que ela finalmente tinha superado ele e isso era bom o suficiente para mim. Parei de ouvir sobre ele cerca de 2 anos depois, de forma esporádica. Então, vamos avançar para a fase pós-noivado. Eu e minha noiva, Sandy, já estávamos entrando na fase de planejamento das coisas, e ambos somos de lares relativamente abastados. Pessoalmente, eu não diria que minha criação foi rica, mas já me disseram que estou fora da realidade, então aceito que minha perspectiva pode ser um pouco não confiável de qualquer maneira. Ambos os pais dela e os meus queriam algo relativamente grande. Eu estava bem com uma coisa entre amigos e familiares, sem tios que não via desde que era criança, mas todos, incluindo Sandy, queriam que fosse espetacular, então eu desisti e deixei eles terem do jeito deles. Agora, aqui é onde as coisas ficam divertidas, é aqui que as coisas foram para o inferno para mim, mas como eu disse, estou tentando ser descontraído sobre a situação. Estávamos procurando um local e todos queriam algo em alguma localização cênica, como uma praia particular, uma igreja de 10.000 anos e por aí vai. Felizmente para mim, deixei claro que estava muito bem em encontrar um espaço para eventos na cidade, mas me disseram que eu não tinha visão, então eu disse a eles que podiam fazer todo o trabalho de campo em relação à localização. Eu não ia me estressar com algo que não me preocupava tanto. Em relação a um local, Sandy me disse que iria verificar 3 deles com uma amiga e eu estava totalmente bem com isso. Ela já tinha ido com uma amiga experimentar buffets e ver vestidos, então não era grande coisa. O dia passou e ela me disse que visitou alguns lugares com essa amiga e que uma certa igreja antiga estava chamando sua atenção. Ela disse que ia verificar novamente em alguns dias com a mesma amiga apenas para se certificar de que ainda se sentia da mesma forma sobre isso, e eu disse a ela tudo bem. Eu não me importava com o local e não havia nada que eu pudesse ver para fazer qualquer aspecto da situação parecer suspeito.
Eventualmente, ela voltou para verificar o local com a amiga novamente e o consenso foi que seria o lugar para ela. Então, colocamos nosso nome lá e teríamos que pagar um depósito dentro de 30 dias para reservar o dia para nós. Eventualmente, fiz isso, e então o local estava definido, e tudo correu bem nas próximas semanas. Os preparativos para o casamento continuaram bem, com outras coisas sendo resolvidas, mas, na maior parte, não tínhamos investido muito dinheiro. Fui muito afortunado por ter as coisas acontecido da maneira que aconteceram, porque um dia, quando minha esposa foi assinar a entrega, ela deixou o telefone na ilha da cozinha. E quem eu vejo? Uma notificação de Chris. Você está aí, querida? Fiquei muito tentado a vasculhar suas mensagens, mas ela voltou em segundos segurando o pacote que tinha pegado. Eu não tinha confirmação de que era o mesmo Chris, mas se houvesse outro Chris a chamando de querida, acho que de alguma forma seria pior ainda, então tinha que ser o ex dela. Agora, fui capaz de manter minhas emoções sob controle porque sei como os caras podem ser. Ele poderia ser um ex insistente ou tentando a sorte com apelidos carinhosos, e ela poderia estar completamente não receptiva a isso. Mas, contanto que ela não tivesse ideia de que eu sabia, eu poderia esperar por uma oportunidade para ler mais. Essa oportunidade surgiu cerca de 10 dias depois, quando a amiga dela veio buscar ela para ir ver arranjos de flores. Ela simplesmente esqueceu o telefone, o que foi perfeito para mim. Havia chance de ela voltar para pegar o telefone, mas eu não ia desperdiçar a chance, então o peguei e fui direto para o aplicativo de mensagens dela e procurei Chris. Eles estavam conversando, na verdade, estavam conversando muito. Havia muitas coisas normais lá, algumas conversas sobre o casamento, ele mencionou o local e como era bonito, dizendo que deveríamos ir lá novamente fora das obrigações do casamento. Ah, então ele era o amigo com quem ela foi. Só então me ocorreu que ela não tinha me dado o nome da amiga, e ela geralmente dava, o que quer dizer que ela foi com o ex dela. O mesmo Chris que eu não ouvia há anos, o mesmo Chris que era tão incrível na cama que me incentivou a continuar lendo a conversa deles até chegar às partes suculentas. Havia muita troca de mensagens e era tão explícito quanto você pode imaginar. Bem, permaneceu em forma de texto na maior parte, mas também houve fotos trocadas. Tive que ir bem fundo, mas foi bem na época em que eles foram verificar a igreja antiga pela segunda vez. As coisas foram relativamente sujas a partir daí para baixo, além de apelidos carinhosos sendo jogados por aí. Eu não conseguia dizer se eles tinham dormido juntos, mas ela claramente não se arrependia do que tinham feito naquele ponto porque ainda estavam conversando ativamente. Ela estava mantendo o idiota no descador rápido, e foi quando ouvi a porta destrancar. Naquele momento considerei colocar o telefone dela para baixo, realmente considerei agir como se não estivesse fazendo nada, mas sabe o que eu fiz? Deixei ela me pegar segurando o telefone dela. Assim que travamos olhares, vi os olhos dela se arregalarem e ela quase correu em minha direção, tentando forçar uma pergunta leve de, o que você está fazendo? Quando ela chegou ao meu lado, viu a conversa de Chris aberta no telefone dela, e eu apenas a olhei de onde estava sentado. Ela lutou para encontrar palavras para dizer, pude ver seus lábios tentando se mover. Ela tentou me fazer parecer o vilão dizendo, você mexeu no meu telefone? Sério? Fiquei tão irritado com a resposta que tudo o que fiz foi rir. Na verdade, acho que pode ter parecido que eu estava louco, porque ela deu um passo para trás. Eu disse a ela, seu amante enviou uma mensagem quando você foi assinar o pacote outro dia, eu vi a notificação, e foi isso que me fez mexer no seu telefone. Definitivamente tinha motivo para fazer isso, então nem tente inverter as coisas, se as coisas tivessem acontecido do seu jeito eu teria sido corno sem saber e você teria continuado a me trair com o Chris. Ela começou a murmurar e a me dizer que não era o que parecia. Eu joguei verde e disse, eu sei que vocês dois dormiram juntos. Ela negou imediatamente, mas eu mantive minha posição e disse a ela para parar de mentir. Ela negou novamente, e eu coloquei o telefone dela na mesa, empurrei em direção a ela e disse, não posso me casar com uma mentirosa. Foi quando ela explodiu em lágrimas, soluçando e me dizendo que foi apenas uma vez. Eu ri de novo e disse, apenas uma vez? Vocês trocaram mensagens íntimas e ainda estão em contato.
Ela começou a dizer que foi apenas um erro que ela cometeu e ficou tentando me tocar, mas eu continuei me afastando dela. Essa frase foi incrivelmente engraçada para mim, porque foi um erro apenas porque eu a peguei. Ela teria continuado com os dois, ela teria se casado comigo e provavelmente continuado a dormir com ele. O quão longe as coisas poderiam ter chegado se eu não tivesse pego isso foi realmente perturbador de pensar. Eu não fazia ideia e tinha confiado completamente nela antes, apenas tinha visto a mensagem no telefone dela por acaso. Me irrita pensar nisso agora. Fiquei de pé e fui até o quarto pegar a mala dela no armário, ela me seguiu. Assim que me viu jogando suas coisas lá dentro, começou a soluçar novamente, o que estava realmente começando a me irritar. Ela continuou me implorando entre lágrimas, mas eu realmente não estava no clima para nada disso. Imaginar que eu estava planejando um casamento com ela era loucura. Mandei ela devolver o anel, e se você visse a expressão dela naquele momento, era como se tivesse visto um fantasma. Acho que, apesar de tudo, foi naquele momento que ela realmente percebeu o quão profundamente ela tinha feito besteira. Ela percebeu as consequências reais de suas ações. Minha mão ficou estendida na frente dela por cerca de 2 minutos antes de finalmente ela tirar o anel. Ela nem mesmo lutou contra isso, e isso me deixou feliz, já que estava começando a perder a paciência naquele momento. Depois de empurrar grosseiramente algumas de suas coisas para dentro da mala, eu dei para ela e disse para sair de casa, e ela ficou em silêncio e saiu. Naquela noite, tranquei a porta, apaguei todas as luzes e fiquei bêbado. Na manhã seguinte, acordei com várias ligações perdidas, algumas dela, algumas dos pais dela e até algumas dos meus pais. Obviamente, ela tinha contado que eu disse que o casamento estava cancelado, mas eu me perguntei se ela tinha contado por quê, mas desconfiava que não. Eu não estava no clima para conversar com ninguém, porque não havia nada que eles falassem que fosse me ajudar e não queria ouvir dizer que Sandy e eu poderíamos superar as coisas. Em alguns momentos do dia, as pessoas bateram na minha porta, mas eu fiquei em silêncio o tempo todo, e elas eventualmente foram embora. No dia seguinte criei um grupo no WhatsApp e adicionei nossos pais, Sandy e seus irmãos. Eu escrevi uma mensagem muito longa detalhando absolutamente tudo o que aconteceu, com tanto detalhe quanto me importava incluir no momento. Eu não me importava que nossos pais estivessem na conversa, eles precisavam saber exatamente o que tinha acontecido, então eu contei absolutamente tudo. Foi cansativo recapitular toda a saga, mas fiz isso. O grupo de chat ficou em silêncio por 1 hora inteira depois disso, mesmo que eu pudesse ver que vários deles tinham lido a mensagem, incluindo minha ex-noiva. A primeira indicação que tive de que alguém realmente compreendeu tudo foi quando meu pai me ligou. Lembro exatamente do que ele disse: "Filho, sinto muito, você fez a escolha certa, vai doer, mas foi a escolha certa." Isso ficou comigo, porque um homem mais fraco poderia ter voltado atrás quando a dor ficasse forte demais, mas eu nem mesmo considerei isso. Estava claro que todos tinham recebido a notícia e não havia sentido em falar comigo sobre isso, porque minha mente estava decidida. Aquela praticamente foi a última vez que nossos planos de casamento foram discutidos ativamente, e para meu conhecimento, os pais dela nunca tentaram me implorar para voltar com ela. Eu presumi que eles tinham o bom senso de saber que a filha deles tinha estragado tudo sozinha, mas o problema era que isso não era suficiente para mim. Eu realmente tinha que fazer Sandy sentir a mesma dor que eu, porque cancelar um noivado não era uma dor real para ela, era apenas as consequências de suas ações. A primeira coisa que eu queria fazer era pegar o Chris, mas eu realmente não conseguia descobrir como. Eu não tinha informações reais sobre ele, eu esperava que Sandy não quisesse mais nada com ele, já que ele era a raiz de toda a vergonha e dor que ela tinha passado. Afinal, toda a família dela sabia que ela era uma infiel, e isso foi satisfatório. Provavelmente teria ajudado se eu tivesse vindo pedir ajuda aqui sobre como me vingar do Chris, mas honestamente, minha mente não estava no lugar certo na época, então o deixei ir. No entanto, a pessoa real que eu precisava me vingar era Sandy, e eu tinha um plano. A questão é que não estávamos mais juntos, então qualquer pessoa que eu escolhesse dormir era possível, mesmo que fosse a irmã dela. Não, eu não estava planejando dormir com a irmã dela, só estou fazendo um ponto. A questão era fazer com que ela sentisse muita dor.
Então, eu tinha duas opções: dormir com as pessoas que ela mais ama ou dormir com as pessoas que ela mais odeia. Considerando como nosso relacionamento tinha ido pelo ralo, todas as suas melhores amigas estariam cientes e seria um terreno difícil para eu navegar. No entanto, as pessoas que ela odeia seriam um tipo diferente de mal. Quero dizer, pense nisso. Como você se sentiria se seu parceiro dormisse com aquele cara irritante no escritório que você absolutamente odeia? Isso faria você odiar ele ainda mais, mas também machucaria muito, porque você estaria compartilhando seu parceiro com a última pessoa na Terra que você teria escolhido. Esse era o meu raciocínio. Então, tive que pensar em algumas colegas de trabalho mulheres que minha esposa reclamava muito. No topo da lista estava uma tal de Sofia, que ela odiava porque ela se achava o máximo, o que provavelmente era que na verdade ela se sentia ameaçada por ela. Isso poderia significar que ela era uma gata, e eu estava animado para descobrir. Também havia uma colega de faculdade chamada Melissa. Elas costumavam ser amigas, mas depois Melissa dormiu com um dos ex-namorados dela, e Sandy a odiava desde então. Finalmente, eu me lembrei de uma japonesa chamada Toki, e Sandy disse explicitamente que a odeia porque ela tenta agir toda delicada e fofa, e os homens babam por ela feito idiotas. Minha lista tinha alguns outros nomes, mas ou não consegui fazer o suficiente para encontrar elas online ou falhei em fechar o acordo da vingança. De qualquer forma, Sofia não foi difícil de encontrar, elas trabalham no mesmo lugar, então o LinkedIn me ajudou imensamente nesse sentido. A partir daí, consegui encontrar sua conta no Instagram e mandei mensagem. Eu uso muito o Instagram, e não estou tentando ser convencido, mas é uma página bastante atraente para aqueles que gostam de estilos de vida um pouco luxuosos. Eu tinha muitos conjuntos de roupas legais, meu áudio aparecia algumas vezes e algumas férias que eu tinha feito também eram destaque. Quando segui Sofia, ela seguiu de volta em questão de minutos, então mandei uma mensagem para ela. Usei meu papo habitual e pude claramente dizer que ela estava interessada em mim. Isso continuou por mais um dia antes de eu perguntar se ela gostaria de sair em um encontro, e ela disse que sim. Deixei claro naquele dia que queria tirar várias fotos dela e com ela, e me certifiquei de que ela estivesse incrível em cada uma delas. Aquele encontro teve um final feliz, se me permitem dizer. O próximo foi Melissa. Neste ponto, percebi que estava fazendo muito em nome da vingança, mas estava comprometido a ir até o fim. Melissa morava a 2 estados de distância, mas mesmo assim mandei mensagem para ela no Instagram. O problema foi, e eu não barganhei por isso, ela me reconheceu. Minha esposa e ela não tinham mantido contato, mas acho que Melissa tinha o hábito de ficar de olho na vida dela, e eu certamente aparecia nas redes sociais dela. Fui descoberto, então fui pela rota honesta. Deixei Melissa saber que tinha me separado de Sandy, e ela disse, que bom, eu a odiava. A próxima mensagem, desculpe, sei que você ainda deve amar ela. Eu disse a Melissa que não, eu não amava mais ela e estava exatamente procurando alguém com quem eu pudesse compartilhar meu ódio. Ela iniciou uma ligação de voz comigo imediatamente após essa mensagem, achei isso estranho e começamos a falar sobre a Sandy. Em um certo ponto, eu me abri e disse, quero me vingar dela, e Melissa, aparentemente uma destruidora de lares crônica, disse, você poderia dormir comigo. Neste ponto, pude entender por que Sandy a odiava na época, mas isso só funcionou a meu favor, configurar as coisas foi incrivelmente fácil. Eu voei para visitar ela em um fim de semana, fomos jogar boliche e passear em sua cidade, novamente com muitas evidências fotográficas para meus propósitos maquiavélicos. Depois fomos para a casa dela e nos divertimos, ela até me deixou tirar algumas fotos muito sugestivas dela. Aparentemente, o ódio entre as duas era muito mais profundo do que eu imaginava. Finalmente, era a vez de Toki, e tive sorte com essa porque a encontrei no Tinder. Eu não tinha ideia de como ela era, mas o nome Toki certamente não era comum para a área onde eu morava. Dei match com ela imediatamente e enviei uma mensagem. Ela foi bem devagar com suas respostas e quando propus um encontro, ela disse que não estaria disponível durante a semana. Levou um tempo para eu fechar o acordo, especialmente porque um encontro não foi o suficiente, foram necessários 3 encontros para algo acontecer.
Consegui minhas fotos, e é claro que todas tiradas com ela totalmente consciente de acordo. Levou exatamente 6 semanas para eu finalizar tudo isso, e não vou mentir, realmente me perguntei se eu era um psicopata para passar por todo esse problema para me vingar de alguém. Mas sabia que finalmente me sentiria muito melhor no final disso, então eu afastei esses sentimentos. Enviei uma mensagem para Sandy do nada um dia, e ela demorou uma eternidade para responder, mas eventualmente respondeu. Passamos por algumas cortesias muito desconfortáveis, mas eu disse a ela que queria encontrar com ela, embora não tenha dito para que, e tenho certeza que ela ficou esperançosa. Ela me disse que poderia estar pronta em 15 minutos, mas insisti que nos encontrássemos em 3 horas, porque realmente queria deixar ela louca com isso. Não, nós não estávamos voltando a ficar juntos, mas aposto que era o que ela pensava. Finalmente, chegou a hora e eu a encontrei em um parque. Ela estava lá antes de eu chegar, o que não foi surpreendente, já que eu estava tão lento quanto possível enquanto me preparava. Ela se levantou para me abraçar e eu aceitei, era mais fácil deixar suas esperanças para cima se eu não fosse muito frio. Passamos por várias cortesias secas antes de eu tirar meu telefone e enviar várias mídias, e disse a ela para dar uma olhada. Sua expressão séria se transformou em uma careta enquanto ela abria as fotos que eu tinha enviado. O primeiro rosto que ela viu foi o da Sofia, e ela disse, "Por que você está me mostrando isso?" Mas antes que eu pudesse responder, ela passou para a próxima foto, que tinha eu e Sofia nela. Então ela continuou rolando passando pelas fotos da Sofia para as da Toque. Ela era muito divertida de se estar por perto, eu me certifiquei de dizer isso extremamente casualmente. Vi lágrimas se acumulando nos olhos dela e ela continuou olhando, e então ela viu a Melissa. Primeiro um vídeo de mim e Melissa jogando boliche, depois o mais explícito. Ela literalmente assistiu aquele vídeo em loop 3 vezes, antes de eu dizer, nenhuma dessas mulheres era tão ruim quanto você as fez parecer, na verdade, todas eram muito melhores do que você, especialmente onde mais importava. Ela surtou, levantou e começou a gritar obscenidades para mim. Ela continuava apontando o dedo para mim agressivamente e me perguntei se ela sentiria vontade de me bater em algum momento. Ela só continuou gritando e berrando sobre como eu era um sacana, e como eu era um lixo, e por aí vai. Honestamente, eu meio que desliguei porque estava me divertindo com a maneira como ela tremia de raiva. Em certo ponto, ela disse, "Você fez parecer que é um santo, mas você é pior do que eu." Eu a interrompi ali, comecei a dizer que não fui eu que traí ela com uma ex e provavelmente continuaria traindo se não tivesse sido descoberto. Eu não estou mais noivo dela, e isso é por causa do que ela fez. Então, se ela está com raiva, deveria ficar com raiva de si mesma. Disse tudo isso calmamente e me levantei. Ela começou a chorar novamente, e desta vez parecia verdadeiramente arrasada, mas para mim, isso foi o suficiente. Ver aquele olhar foi um encerramento. Eu realmente me senti satisfeito por ter feito o que precisava fazer, e desde então, não ouvi falar dela, mesmo quando ela completou 30 anos, mas, para ser honesto, prefiro que seja assim. Eu não sei se este é um conselho prático para alguém, mas não acho que nenhuma mulher esteja além de trair, porque era isso que eu pensava sobre minha ex-noiva, e fui provado errado. Se você puder, case com divisão de bens, por favor, faça isso, porque tive sorte de sair da minha situação antes do casamento. Tudo que posso dizer como uma nota de despedida é que você sempre deve ficar vigilante. Se precisar verificar o seu telefone, faça isso, especialmente se tiver uma suspeita razoável. Não vale a pena viver com alguém que está lhe causando problemas de confiança. Eu consegui sair da minha situação, e para o bem de todos vocês, homens mais jovens e até mais velhos por aí, espero que vocês também consigam. Resposta 1. Se você quer que não mexam no seu celular, você deve continuar solteira. Em um casal esse tipo de coisa não deve acontecer. Resposta 2. Foi a melhor história de vingança de uma traição que eu já ouvi. Se todos se vingassem assim teríamos menos traidores no mundo. E essa foi a história de hoje. Se curtiu, se inscreve no canal e considere virar apoiante para virar um super bruxo. Obrigado e até a próxima história.